Olá, boa tarde. Estamos mais uma quinta-feira no ar com o programa Café com Kitty, que você está nos vendo pelo portal Classe A. E nessa tarde eu tenho a honra e a alegria de receber aqui na nossa mesa o deputado federal, o jornalista e meu amigo Fernando Rodolfo. Que alegria, querido, recebê-lo nessa tarde. Quanta honra! A alegria é minha de estar aqui hoje com você, que é uma amiga que a vida me deu há muitos anos, né? E amiga e parceira, né? na imprensa, na nossa atividade profissional. Então, Kitty, hoje como deputado estar aqui é uma honra para mim, né? Conversar com você e falar sobre qualquer assunto que você queira perguntar. Gente, eu fico muito honrada, primeiro porque eu conheço Fernando Rodolfo há muitos anos. Fernando foi colega de meus filhos de viajar no ônibus Garanhuns e Recife, quando ele fazia jornalismo. Minha filha também, meu filho fazia publicidade, todos iam no ônibus de Garanhuns a Caruaru, na labutinha de todas as noites. Quem hoje conhece Fernando Rodolfo, o deputado, não sabe que é um menino criado em Garanhuns, como todos os outros que a mãe criou, também com dificuldade como eu criei, mas que chega hoje à mais alta cadeira da Câmara Federal. Para nossa alegria, Garanhuns hoje toma posse do mandato de Fernando Rodolfo, e é esse menino, meu amigo, jornalista dos bons, deputado federal, que está aqui na minha mesa comigo. Mas, Fernando, vamos começar falando da sua carreira, né? Porque a gente não pode desligar o deputado do jornalista. Você, para chegar à Câmara Federal, você trilhou o caminho e fez um jornalismo de denúncia, principalmente, e você sempre lutou pelos menos favorecidos. Como foi ingressar nesse mundo do jornalismo? Porque você poderia ter escolhido qualquer veia do jornalismo, mas você escolheu essa. Por quê? Kitty, essa história me leva lá atrás, né? Eu escolhi o jornalismo porque primeiro foi uma paixão. A minha mãe era do rádio, trabalhou em rádio, e a influência dela, né, automaticamente passou para mim esse amor pelo rádio. Mas eu ainda criança não tinha como trabalhar em rádio, até pela pouca idade. E aí eu fiz uma rádio em casa, brincava em casa, ela me deu um microfone e eu ficava ali, eu gravava a programação das Sete Colinas e da Marano, gravava os comerciais e deixava uma fita cassete só de comercial e fazia ali uma rádio em casa mesmo. Brincava, daqui a pouco vamos para os comerciais, aí colocava lá. Então começou aí. Depois eu fui tomando gosto e comecei a entender que o jornalismo em si poderia ser um instrumento que eu iria usar para combater as injustiças sociais. Injustiças que eu vivi na própria pele aqui em Garanhuns. Todos sabem, eu vim de uma família de origem humilde, e enfrentei, como qualquer outro cidadão, as dificuldades de uma família pobre, né? Seja na saúde, seja em qualquer área do serviço público. E aí, aquele menino de família humilde, sem padrinho nenhum, forte, só tinha a voz em sua defesa, só tinha a voz como sua arma. Então eu precisava da tribuna. E eu encontrei no jornalismo essa tribuna. Por isso que eu sempre gostei do jornalismo polêmico, sabe? Do jornalismo de denúncia, do jornalismo comunitário, aquele que dava voz às pessoas. Porque assim a gente consegue se sentir mais útil na sociedade. E foi isso que me levou onde eu cheguei hoje. Fui para o rádio. Quando eu cheguei no rádio, a minha história no rádio foi assim, de um programa de jornalismo polêmico, denunciando as coisas erradas. Depois fui para a televisão da mesma forma, em Caruaru. Fui para o SBT Nacional com essa mesma trincheira. E aí, os 5 anos que eu fiquei com Roberto Cabrini, em São Paulo, foram anos assim incríveis na minha vida, porque eu tive a oportunidade, a chance de viver esse jornalismo na pele, sabe? De viver as melhores experiências do jornalismo, Kitty.
Eu viajei esse país inteiro com Roberto Cabrini, contando histórias, denunciando corrupção, denunciando injustiça social. Isso me fez não apenas um jornalista, mas um homem que sabe sentir a dor das pessoas. E quis o destino que eu chegasse à política, né? Porque é na política que a gente tem o poder, efetivamente, de contribuir para melhorar a vida das pessoas. No jornalismo a gente denuncia, mas a gente só tem a voz, né? Na política a gente tem a possibilidade de agir. Então, hoje eu tenho orgulho do mandato que eu exerço. Por quê? Porque eu sou o deputado que eu queria ser se eu fosse um cidadão comum. Ou seja, se eu fosse um cidadão, um eleitor comum, eu queria votar num cara que fizesse exatamente o que eu faço. Pela história, pela vivência. Eu acho que esse é o segredo, sabe? De não se render ao sistema, de enfrentar as dificuldades com altivez, coisa que eu aprendi na minha história de vida. Eu fico encantada, Fernando, porque eu lhe conheci muito jovenzinho, você sempre muito corajoso e com muita vontade de fazer. Para quem não sabe, eu tenho uma historinha breve, acho que vale a pena abrir aqui um parênteses. Fernando botou uma determinada época um jornal aqui em Garanhuns e eu fui trabalhar no jornal. E um dos maiores... O popular. Olha, o jornal era maravilhoso, já era grande, o formatinho grande, né, Fernando? E um dos maiores feitos desse jornal, além do jornal trazer assim... Tinha coluna social, claro, mas o jornal trazia muita polêmica e tinha uma audiência fantástica aqui em Garanhuns. E nesse período do jornal, gente, veja, a gráfica era em Caruaru, não é, Fernando? Era em Recife. Era Recife, na época era Recife. Bom, morre nosso querido e inesquecível Aloysio Alves. Gente, da tarde daquele dia até a madrugada do dia seguinte, nós conseguimos fazer um jornal, uma edição com depoimentos. Na época, o governador Eduardo Campos estava em Brasília e nos mandou depoimento. Fernando pega esse material todo, vai para a gráfica, de madrugada chega e consegue fazer uma homenagem a Aloysio Alves. Então, veja o jornalista que está aqui hoje na minha mesa, que quando eu digo, ele migrou do jornalismo com a mesma coragem para um mandato de deputado federal. Que hoje, Fernando, você não foi o majoritário de Garanhuns, mas hoje o povo de Garanhuns tomou posse do seu mandato. E você hoje é deputado de Garanhuns. A cidade e a região em si já vinha padecendo politicamente há 28 anos sem uma representação. Hoje eu sei a importância... Nosso último deputado foi Cristina Tavares? Cristina Tavares e Dr. Tinoco. Foram deputados constituintes, não é? Eles saíram da Câmara na eleição de 1990, os dois juntos. Então, de 90 até 2018, Garanhuns e o Agreste ficou sem uma representação. Então, eu vou ter a oportunidade aqui nessa nossa conversa de explicar a importância de ter uma cadeira efetivamente lá. Primeiro, pelo protagonismo que a cidade tem. Eu fiz uma pesquisa, Kitty, antes de ser eleito deputado, de quantas vezes se falou lá na Câmara no Festival do Inverno de Garanhuns. E aí teve um discurso lá de um deputado que tinha sido votado aqui de 30 segundos, falando sobre o Festival do Inverno de Garanhuns. Porque para ele, que não é daqui, que não conhece a importância, não dá o devido valor ao Festival do Inverno como nós damos, aquilo era simplesmente um comentário, né? Hoje, a cidade tem um protagonismo. Nós paramos o Congresso Nacional por 2 ocasiões, né, para homenagear Garanhuns. Isso. Nós fizemos sessões solene na Câmara dos Deputados, transmitida ao vivo pela TV Câmara. E levamos garanhuenses daqui, pessoas daqui, para falar na tribuna da Câmara pela primeira vez na história. Então, só faz isso quem é filho da terra. Fizemos o primeiro ano, fizemos o segundo, não fizemos mais porque a pandemia veio e aí as sessões ficaram remotas. Até agora ainda está suspenso esse trabalho de sessão solene. Mas nós fizemos isso. Tem um projeto de lei interessante, de minha autoria, que está tramitando lá na Câmara, que torna Garanhuns a capital do inverno nordestino. Que coisa boa! Então, esse projeto ele tem o potencial de alavancar a imagem de Garanhuns do ponto de vista turístico, né? Porque vai entrar no calendário nacional o Festival de Inverno
de Garanhuns a partir dessa nossa proposição legislativa. E está tramitando lá na Câmara. Agora, só um filho da terra teria esse desejo, esse interesse de fazer a sua cidade ser conhecida nacionalmente como a capital do inverno nordestino, reconhecida em lei federal. Sem falar, obviamente, na grande demanda, na grande pauta do nosso mandato, que é a duplicação da BR-423, que eu tenho lutado muito. Você sabe que essa pauta foi defendida a primeira vez pelo ex-prefeito Luiz Carlos de Oliveira, e aqui é uma questão de justiça, Foi ele lá no seu governo que começou a falar nisso, e de lá para cá a gente só tinha esperança, a gente só tinha expectativa de que essa duplicação saísse. Então, quer dizer, aquela história botar em orçamento, não botou em orçamento nos governos passados? Foi feito um projeto pelo DR, pelo governo do estado. Sim. O governador Eduardo Campos, ele mandou fazer o projeto e ele queria, a ideia do ex-governador Eduardo era o governo do estado executar a obra, Mas só ficou na ideia. Fez o projeto, tanto é que aquele projeto não serve mais, está sendo feito um novo projeto. Porque aquilo lá de trás ficou lá atrás, os preços, o orçamento, a engenharia, tudo mudou. O mundo anda, né? Então aquele não serve mais para nada. Infelizmente o projeto que foi feito no governo Eduardo não serviu para nada agora. Aí o que eu vou contar a você vai ficar de uma forma muito clara aqui, para entender a importância de ter um deputado da terra. Uma obra desse porte, ela precisa ter uma previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O próprio nome já diz, é a lei que vai dizer quais são as prioridades do governo para o ano seguinte. E eu consegui mobilizar a bancada pernambucana. Há um testemunho, inclusive, do deputado Augusto Coutinho, que é o coordenador da bancada. Está na internet, está em todo lugar. Ele diz abertamente que o deputado Fernando Rodolfo mobilizou a bancada pernambucana na Câmara e no Senado para incluir na LDO, ou seja, incluir como prioridade do governo federal para o ano de 2020 a duplicação da BR-423. Isso aconteceu em 2019. E assim foi incluído lá, mas precisava executar, fazer a licitação, porque não ia adiantar de nada a gente colocar na LDO e não ter a licitação. Então fui atrás, usei o meu bottom, porque eu falo do bottom. O bottom é a identidade parlamentar que nós temos lá. É o bottom que dá acesso ao gabinete do presidente, é o bottom que dá acesso aos gabinetes dos ministros, é o bottom que dá acesso, que abre portas em Brasília. Garanhuns hoje tem um bottom. Ficou 28 anos sem esse bottom. Então eu fui ao Palácio do Planalto. Não consegui naquele momento a agenda do presidente. Até foi marcada, mas aí foi desmarcada depois por uma viagem que apareceu de última hora. E aí eu fui convidado a participar, a integrar a comitiva do presidente da República no estado do Ceará. Ele ia lá inaugurar uma obra e eu disse, eu vou só para falar com ele e pedir, clamar pelo povo de Garanhuns e do Agreste que mande fazer a licitação da obra. Fui lá no Ceará, integrando a comitiva do presidente, graças ao bottom. Cheguei lá e disse, presidente, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Eu sou de Pernambuco. Vim para o Ceará só para falar com o senhor. Faça, por favor, a licitação desta obra. Ela já está prevista na LDO. Só basta agora uma decisão política de se fazer. Ele chamou o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, e disse, Tarcísio, atenda o deputado. O ministro já me conhecia por diversas vezes ter ido lá no ministério. E ele disse, presidente, a gente já está ciente disso aqui, só precisava estar na LDO, já está, o senhor mandando, nós vamos fazer a licitação. E o presidente marcou para me receber em Brasília, no gabinete dele, no Palácio do Planalto. E eu fui para lá, fui recebido e lá ele deu o ok. 15 dias depois disso, o edital foi lançado. As empresas foram contratadas e já estão trabalhando, fazendo o projeto agora ambiental, para se conseguir a licença na CPRH. Em seguida vem o projeto executivo, que é aquele que Eduardo fez, não serve mais, então tem que se fazer um outro. E a terceira fase é a execução da obra. Previsão
das máquinas chegarem na pista lá para a gente ver com os nossos olhos segundo semestre do próximo ano. Mas se não tivesse um deputado filho da terra, um deputado com DNA do Agreste, não sairia. Não teria saído. Como não saiu até hoje. Fernando, e essa obra, com certeza, vai colocar Garanhuns novamente nos trilhos do turismo, porque é muito complicado esse trecho de São Caetano a Garanhuns. Isso há 10 anos atrás, não, mas hoje com o fluxo de carro. Olha, o que você está nos contando aqui na mesa do Café com Kitty, quem vive antenado com as notícias do Palácio, quem escuta tudo, sabe disso. Mas você sabe que a grande maioria das pessoas não tomam conhecimento das notícias. Eu estou tão feliz de você estar aqui nesse programa, que é um programa simples, um programa com estúdio na minha casa, que hoje eu tive a alegria de te receber aqui, e você dá para o meu público que está nos assistindo agora uma notícia de uma grandeza dessa, Fernando. Eu estou muito feliz de saber. Primeiro porque eu vi quando você esteve no Ceará, eu acompanhei tudo quando você esteve com o presidente Jair Bolsonaro, eu acompanhei tudo. Mas uma coisa sou eu contar e outra coisa é você contar. Você é o deputado. É uma obra impactante. Pra você ter uma ideia, está sendo licitado agora o primeiro lote, que vai de São Caetano até Lagedo, né? É a parte mais barata da obra. De Lagedo para Garanhuns é uma parte mais cara e vai ser feita assim que concluir o primeiro. Mas veja, essa obra, ela primeiro vai resolver o problema da trafegabilidade, porque nós temos nesse trecho muitos acidentes em função da sinalização precária, em função das ultrapassagens indevidas que acontecem, porque o motorista ele acaba perdendo a paciência. Você chega ali naquele trecho de Jupi, se pega um caminhão andando devagar ali, você passa meia hora atrás. Tem gente que vai pelo acostamento porque perde a paciência, termina aí acontecendo os acidentes. Então a gente resolve essa questão da trafegabilidade, a gente resolve e amplia o conceito de turismo de Garanhuns, porque chegar em Garanhuns vai ser muito mais fácil, muito mais rápido. E além disso, a gente ainda dá um boom no aspecto econômico do município e da região, porque nós vamos atrair as grandes empresas para cá. A gente já tem um clima favorável, a gente já tem água, a gente tem uma localização geográfica privilegiada, né? Nós estamos perto aqui de Maceió, de Recife, do Porto de Suape, de Aracaju, e agora a gente terá, a partir da duplicação, a logística, que era o ponto crucial para facilitar o escoamento da produção que será feita aqui. Então, e beneficiando um leque de cidades. De cidades da região inteira. Além do aspecto econômico, a gente tem a geração de emprego, que hoje, aqui em Garanhuns, é um dos principais problemas que nós enfrentamos diante da nossa população, que é a carência por emprego. É uma realidade, não é, Fernando? E principalmente, eu acho que com o agravante da pandemia, tudo piorou muito. Então, tudo que vier para beneficiar a nossa população é muito bom. Mas, meu amigo, deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Além de Garanhuns e Caruaru, que são as duas cidades maiores quantas cidades o deputado Fernando Rodolfo hoje chega trazendo obras, trazendo verbas? Quantas cidades você atua? Olha, eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque eu bato no peito e digo, fui eleito em 2018 sem ter sequer um vereador me apoiando. Não tive. Nos 184 municípios de Pernambuco, eu não tive um vereador sequer me apoiando. E fui eleito. Agora, a gente vai para a urna de novo, em 2022, ano que vem, com um time formado de grandes lideranças. Vou começar lá de cima. Lá em Jaboatão dos Guararapes, nós teremos um candidato a deputado estadual que já foi testado nas urnas com mais de 20 mil votos. Vamos dobrar lá em Jaboatão dos Guararapes. Tem recurso meu destinado agora para a Prefeitura de Jaboatão. A gente desce aqui para a Mata Norte. Em Paudalho nós temos um grupo já de lideranças políticas, inclusive vereadores de mandato, que estão prontos para nos apoiar lá em Paudalho. Vamos para a Mata Sul. A gente tem Gameleira, né? O prefeito de Gameleira, Dr. Leandro, foi eleito a partir do nosso chamamento pelo nosso partido. É um prefeito que nos apoia, é uma cidade importante ali na geografia da Mata Sul. E nós estamos lá também com ações, com investimento, com trabalho lá por Gameleira.
temos um grupo de lideranças em Palmares, em São José da Coroa Grande. Aí a gente vem para o Agreste Setentrional. Nós temos o prefeito de Bom Jardim, o prefeito de Janjão, tem feito um excelente trabalho lá. Quem conhece Bom Jardim sabe a realidade do governo municipal hoje e sabe o potencial de votos que nós teremos lá na eleição do próximo ano. Coladinho com Bom Jardim tem João Alfredo, onde nós também temos o apoio do prefeito Zé Martins, né, e todo o seu grupo político lá nos apoiando. Inclusive vou estar lá agora no comecinho de novembro, entregando ações, entregando equipamentos lá em João Alfredo. A gente tem tanto lugar que assim eu estou aqui. A gente tem ali em Panelas o vice-prefeito Genilson, que também é uma força política do município que vai nos apoiar. Estamos juntos desde a eleição de 2020. Né? Nós temos, chegando aqui no Agreste Meridional, nós temos lá em Orobó e em Casinhas também lideranças políticas nos apoiando, vereadores eleitos, né? Vereadores de mandato, são 2 cidades próximas ali. Chegando aqui no Agreste Meridional, aí nós temos em Angelim um grupo do ex-prefeito Marco Calado, né, o seu filho Marquinhos está com a gente. Temos o ex-prefeito em Palmeirina, Eudson Catão e todo o seu grupo político. Aí a gente tem o apoio em Brejão da prefeita Beta Cadengue. Temos um grupo de professores muito unido lá em Bom Conselho, onde eu tive 1000 votos. Esse grupo continua conosco, né, marchando com a gente. A gente tem o prefeito de Paranatama, Valmir Leite, com toda a sua estrutura da gestão municipal também pronta para nos apoiar. Temos o grupo de oposição em Capoeiras, né, há pouco houve uma eleição suplementar lá, quase que a gente faz a prefeita, mas não fizemos, no entanto ficamos com um grupo muito forte, unido lá em Capoeiras. Nós temos também um grupo de vereadores em São João, aqui no município vizinho, Agaranhuns. Deixa eu lembrar mais. É tanto lugar aqui. É muita cidade. Salgueiro, lá em muita Salgueiro. Cidade. Se eu estivesse anotando aqui, já ia passando de 30. Lá no sertão, no sertão, lá em Salgueiro, a gente tem um grupo de oposição, né? Pelo menos 2 vereadores estão conosco lá. O vereador Léo Parente e André, de Zé Esmeralda. São 2 vereadores jovens que estão fazendo a diferença lá na Câmara Municipal de Salgueiro. Enfim, a gente vai crescendo, sabe, em todas essas micro-regiões de Pernambuco, com prefeitos, ex-prefeitos, vereadores. Falei do Sertão, esqueci, lá de São José do Egito, o vereador Aldo está com a gente lá, Sanharó, presidente da Câmara, Rodrigo Didier. É muita gente, né? A gente tem um time formado aí para enfrentar as urnas em 2022. E pela primeira vez eu falei aqui, eu fiz esse resumo porque eu não costumo falar a ninguém, sabe? As pessoas ficam, Fernando é uma incógnita, não sei o quê, onde é que está o voto dele? Vamos ver quando abrir as urnas. Os votos estão em todo estado porque você está ajudando, você está trabalhando, ajudando não gosto dessa palavra, você está trabalhando por todas as cidades de Pernambuco. Você é um deputado pernambucano, eu acho que você honra seu mandato, você conquistou esse mandato, Fernando, e conquistou a todos. Quem votou em você, quem não votou, hoje não pode negar, pode até ignorar, mas não pode negar o que você faz. Falando agora aqui que eu esqueci, né, porque um volume de cidades muito grande, Lagedo, o Dr. Rossini está com a gente também agora. Delegado Rossini, que por sinal está com um programa maravilhoso. Vou trazer ele aqui na mesa do nosso café. A conversa vai ser boa com ele. Dr. Rossini em Lagedo, é uma grande força, um grande parceiro, um grande amigo, né, que não é de hoje também a nossa amizade. Então eu estou pronto. Que coisa boa. Estou pronto para a guerra. Me diga uma coisa, meu querido, como é o relacionamento do deputado Fernando Rodolfo com a prefeita Raquel Lira? Ótimo, um relacionamento excelente. Eu ajudei na reeleição da prefeita Raquel agora, o nosso partido apoiou, fizemos a campanha juntos, estive presente com ela em todos os momentos. Hoje Raquel é uma amiga, né? E tenho certeza que, sendo candidata a governadora, como está se cogitando, será um nome que vai oferecer a Pernambuco um debate de alto nível, pela sua capacidade intelectual, Sim. pela sua capacidade de gestão, pela sua vivência política,
pela sua história, pela raiz da família Lira em Caruaru, né? Pelos serviços prestados a Pernambuco quando o seu pai foi governador na renúncia de Eduardo Campos, que foi disputar a presidência. Então será, com Raquel, um debate importante. A gente tem também Anderson Ferreira, que é o prefeito de Jabotão, os dois estão juntos, né? Dessa união sairá o nome a ser escolhido para a disputa majoritária. Mas eu estou muito bem com Raquel. Em Caruaru a gente troca figurinhas, né? Eu tenho ajudado muito Caruaru também. Afinal de contas, eu tive lá quase 30 mil votos, né? Quando ninguém esperava que eu fosse ter essa votação toda. Disseram, me lembro, aí eu vou contar uma história. Teve uma rádio lá que na semana da eleição faz umas previsões. Eles fizeram umas previsões lá na segunda-feira. A eleição era no domingo. Eu estava voltando de Bom Conselho, me lembro como hoje. Estava no meu carro, minha equipe de mídia, um fotógrafo e um cinegrafista e um motorista. Estávamos em 4 no carro e eu vim ouvindo a rádio. Estava ansioso para ver as previsões, né? Que já é histórico isso lá. E aí vai falando de todo mundo. Quando chega em Fernando Rodolfo, teve um que disse assim: vai ser uma surpresa, se prepare. Eu disse, olha aí, o negócio tá bom. Aí pode chegar a ter 5 mil votos. Aí outro disse, você tá doido? 5 mil votos para Fernando Rodolfo nas urnas de Caruaru? Se ele tiver 5 mil no estado inteiro é muito. Eu vi aquilo e guardei. Guardei, fiquei procurando um buraco para entrar, porque eu fiquei com vergonha de quem estava no carro comigo. Dos seus companheiros, claro. É um desânimo danado. Só que desde o primeiro momento eu sou um homem de fé. Quando eu aceitei ser candidato, eu sabia que eu ia ganhar a eleição. Eu sabia que eu ia enfrentar dificuldades. Eu sabia que ia ter momento ali que eu ia pensar em desistir, mas eu nunca pensei em desistir, em momento algum na campanha. E nunca tive dúvida de que seria eleito. E eu disse, né, comigo mesmo, Deus, o Senhor permitiu que eu visse isso aqui com alguma razão. E a razão era me fazer ainda mais forte naquela reta final, porque eu já estava cansado. Eu já vinha cansado de uma luta desigual, uma luta enfrentando candidatos milionários, inclusive dentro de Caruaru. Eu já estava cansado. E aquele comentário na rádio me deu uma injeção de ânimo, porque a minha vida é assim, é feita de dificuldade. Quando alguém diz não para mim, você não consegue, é um sinal de que eu vou conseguir. Foi assim o tempo inteiro e naquela semana não seria diferente. E aí as urnas foram abertas em Caruaru, eu tive quase 30 mil votos. Só em Caruaru, chegando a 53 mil no estado inteiro. E garantindo a vaga, não só isso, mas garantindo a vaga de deputado federal. E hoje estou lá representando Caruaru, Garanhuns, o Agreste, Pernambuco e todos aqueles. O melhor de tudo isso foi tirar isso de dentro de mim, na própria rádio e na cara do radialista que disse isso ao vivo. Foi o melhor. Eu vou chamar quem nos patrocina e a gente volta para falar de Garanhuns, tá? Volto já já. Estamos de volta e claro que eu não vou perder a oportunidade de oferecer um café Ouro Verde, nosso patrocinador, para nosso querido deputado, que não deve tomar um café tão bom na Câmara dos Deputados, porque lá não tem Ouro Verde. Não, mas no meu gabinete tem. Tem? Tá vendo o que a gente de Garanhuns? Eu ofereço lá para os meus visitantes o café Ouro Verde. Olha, esse é de Garanhuns. Que orgulho saber disso. Tá vendo, seu Luciano? O nosso café está em Brasília. Minha gente, eu preciso dizer a vocês da minha alegria, além de estar entrevistando meu amigo, jornalista e deputado federal Fernando Rodolfo. Hoje, exatamente hoje, ele completa 1000 dias de governo, 1000 dias que está usando o bottom, representando Garanhuns na Câmara dos Deputados. Deputado, faz um resumo pra gente, e precisa ser um resumo sucinto, porque eu sei que é muita coisa e a gente não tem esse tempo todo, mas faz um resumo desses 1000 dias de governo. Olha, Kitty, nesse período todo eu destacaria, primeiro, a nossa luta em defesa da duplicação da BR-423, que eu já falei aqui. Eu considero isso um grande marco da nossa atuação parlamentar. Eu tenho uma luta também muito forte em relação aos professores.
na questão do rateio dos precatórios do Fundef. Quem é professor sabe muito bem do que eu estou falando. A gente tinha, no começo do mandato, uma tese de que os professores tinham direito a 60% desse valor que está sendo repassado pela União por força de decisão judicial. E hoje nós não temos mais uma tese, nós temos uma lei federal que tem o meu DNA lá, a Lei 14.057. Então nós transformamos o sonho dos professores e o direito dos professores numa lei federal. Também é um grande marco da nossa atuação até hoje. Mas eu quero também aqui rapidamente falar das emendas parlamentares. A emenda parlamentar, Kitty, é o lado executivo do deputado. É o lado do deputado onde ele consegue garantir obras para os municípios, onde ele tem atuação. Aqui, por exemplo, nós temos já um grande volume de recursos destinados a Garanhuns. Colocamos dinheiro para a saúde do município. Logo no início do mandato, destinei para cá R$1 milhão, ainda na gestão do ex-prefeito Isaías, para a construção de uma UBS. Esse recurso está disponível para a prefeitura ainda na fase lá de cadastro. Isso aí também é a burocracia do município. Coloquei recurso agora na pandemia para a compra de equipamentos, de remédios, de insumos hospitalares, também R$1 milhão já recebido pela prefeitura. Fizemos aqui uma ação humanitária, coloquei pela primeira vez, um deputado fez isso, mas cerca de R$500 mil para a compra de cesta básica para distribuir Sim. com a população, já nessa gestão atual, e o gestor fez a distribuição no início do seu mandato com essas famílias carentes, a partir de dinheiro que nós colocamos. Já está aí disponibilizado para a prefeitura mais R$500 mil para o Museu do Festival de Inverno. Às vezes já foi uma obra, inclusive, anunciada, né? Mas esquecem de falar quem colocou o dinheiro, mas eu estou falando aqui. O recurso está aí, já garantido pelo nosso mandato para o Museu do Festival de Inverno. No Abrigo São Vicente de Paula, que eu conheço desde criança. Sim. Nós visitamos e anunciei para a irmã uma emenda de R$1 milhão para a construção da unidade masculina, que é um sonho antigo do abrigo. Esse recurso está sendo disponibilizado no próximo ano. O Hospital Infantil, lá na Boa Vista, vai montar uma UTI neonatal, que Garanhuns não tem. O bebê nasce aqui com algum problema de saúde, que precisa ir para uma UTI, tem que correr para Caruaru, correr para Recife, às vezes morre no meio do caminho. Garanhuns não tem uma UTI neonatal. Vai ter, a partir do recurso que nós vamos colocar no Hospital Infantil. Estou colocando agora para o DINIT a execução das passarelas, uma passarela lá em Manuel Shell, para acabar com aquele índice alto de mortes ali das pessoas que precisam atravessar, e uma na frente da UPA, que está sendo discutido. Se coloca na frente da UPA, ali na frente da antiga CESOP, na BR-423, ou se coloca lá na Brama, né? E a gente está fazendo um estudo junto ao DINIT para isso. Mas o recurso já está garantido. Eu já tinha colocado antes, mas precisei remover para destinar para a área da saúde, né? Quando veio a pandemia, nossa prioridade passou a ser vidas, né? Passou a ser respirador, passou a ser insumo hospitalar. Então eu seria criticado se no meio da pandemia estivesse fazendo a passarela. Então a gente tirou dentro da passarela, coloquei na saúde e agora eu estou colocando para essas passarelas de novo. E tem um desafio aí pela frente que eu quero anunciar aqui. Nós já conseguimos o projeto, dentro desses 1000 dias, conseguimos o projeto para a retificação da curva da Laranjeira. Ai, meu Deus, um sonho antigo nosso, principalmente eu que sou de Brejão, né, gente? Pois é. A gente sabe o número de mortes naquela curva que é terrível. Terrível. Um acidente ali praticamente ninguém escapa, né? Agora só conhece a curva da Laranjeira quem passa por ela. E quem é que passa por ela? Quem é daqui, quem é da região. É verdade. Um camarada lá de Petrolina, ele não sabe nem que existe a curva da Laranjeira, quanto mais onde é que fica, né? Então, eu como deputado da terra estou fazendo isso. É uma bandeira nossa também nesses 1000 dias aí. O projeto já está feito, estamos correndo atrás do dinheiro.
E tem muita coisa aí, tem recurso para pavimentação que está vindo via Codevasf. Eu fiz muito por Garanhuns, fiz muito pelo Agreste, Brejão, você conhece bem a história. Sim, claro. Nunca recebeu tanto recurso de um deputado federal como está recebendo agora. E eles reconhecem, viu? Reconhecem. Olha, tem recurso nosso investido em Bom Conselho, em Brejão, em Paranatama, em Jupi, em Lagedo, em Venturosa. O prefeito lá, o doutor Eudes, reformou o hospital municipal com dinheiro que eu coloquei lá, 2 milhões de reais. Se você entrar lá, você vai ver, o hospital é um brinco. Foi feito com dinheiro que eu coloquei lá em Venturosa, como sendo deputado do Agreste. Mas tem recurso nosso na zona rural de Capoeiras, na perfuração de poços, e eu acho que esse também é um grande marco. Sabe, eu estava lá em Capoeiras, na zona rural, para finalizar, e um cidadão me chamou dentro da casa dele e disse assim: deputado, o senhor está realizando 2 sonhos na minha vida. O primeiro é água, que aqui, veja só como era, abriu a torneira, aliás, não tinha torneira lá. E ele agora abriu a torneira e saiu a água, porque eles, pela primeira vez, para quem não tem uma sabe torneira o que na minha casa. É verdade. E foi o senhor que colocou por causa daquele poço ali. E o segundo sonho que o senhor está realizando na minha vida é o senhor estar dentro da minha casa. Nunca um deputado federal entrou aqui na minha casa. O Fernando, é bonita a humildade, sabe? do povo, e né? aí aquilo marcou muito esse meu mandato, sabe? Porque é como se eu estivesse devolvendo o sorriso àquele cidadão. E já no auge dos seus 75, 76 anos, sabe? E eu dei a ele essa alegria, praticamente no fim da vida. Mas ele teve a alegria de ver a casa dele tendo água encanada por uma ação minha. Uma coisa tão simples para tanta gente, Pois tão então, isso marca linda muito. para algumas Eu estou vivendo esses 1000 dias de mandato de forma apaixonada, de forma intensa, sem qualquer deslize no campo ético, moral. Muito pelo contrário, sou membro do Conselho de Ética da Câmara. Os casos de desvio de conduta ética passam por mim lá, como relator, inclusive fui relator do caso Daniel Silveira. Sim. Fui notícia no Jornal Nacional aí umas 2 vezes. Exatamente. Ainda devo ser mais quando for para o plenário. E é Garanhuns que está ali, sabe? É o Agreste que está ali. Essa alegria eu tenho e compartilho com todos os amigos. Vamos para as urnas ano que vem, mas eu vou com o dever da consciência, com a consciência limpa de que eu cumpri o meu dever. E vou para um julgamento. Lá em 2018 eu pedi uma chance para chegar na Câmara e fazer um trabalho diferenciado. Hoje, o povo me deu essa chance. Hoje eu vou ser submetido a um julgamento. E os juízes serão os eleitores. A sentença vem da urna, eu tenho certeza que eu serei absolvido. Eu tenho certeza. Tenha certeza, meu querido amigo, que eu, como gente de Garanhuns, de Brejão e do Agreste Meridional, como sua amiga de sua esposa, de Ítala, dos seus meninos, que vi a gestação de Catarina. Catarina nasceu na pandemia e eu sei do homem de família que você é, desde a sua mãe, que foi minha amiga, que é minha amiga Luciene, até hoje, um homem de família que você é. E tenho certeza, Fernando, que tudo que você falou aqui é verdade, porque hoje nós temos o recurso da internet. Claro. Não adianta, como antigamente a gente via tanta história bonita de político, né? A história era bonita e os bastidores eram tão feios. Hoje, você tem que falar a verdade, porque o portal da transparência está aí e a internet está aí para mostrar tudo. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui. Queria que o nosso programa tivesse aí 1 hora, 2 para a gente conversar. Uma conversa agradabilíssima. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, ter vindo aqui com seu jeito muito bom de falar, esse seu jeito de jornalista que você não perde, e esse deputado maravilhoso que você é, e na sua essência, o nosso amigo Fernando Rodolfo. Muito obrigada, Eu que agradeço. Quero dizer aqui que eu não sou perfeito. A gente também comete algumas falhas, mas são falhas que nos ensinam, sabe? Às vezes falhas de decisões políticas, como aconteceu recentemente aqui, mas a gente cresce com isso, né? Eu fui forjado na vida a crescer em cima dos erros, das dificuldades. E hoje, com muita alegria, eu faço aqui essa prestação de contas de 1000 dias de mandato a você, que é uma amiga, é uma parceira que me conhece há muito tempo, que acompanha o nosso mandato. Sim. Porque isso eu prego muito, sabe? Você acompanha o mandato. Não basta votar, você tem que acompanhar, porque é você que vai julgar depois se o cara continua ou não.
lá. E tem uma história que você esqueceu, mas numa outra oportunidade você conta, aquela distribuição da revista Sociedade com Kit, que eu fiz e não era para ter feito, né? Porque foi aquela edição que saiu errada ali, eu querendo ajudar, peguei a bicicleta e fui entregar ali em todo canto. Tudo errado. Né? Mas depois você conta em detalhes. Mas com certeza teremos a oportunidade de tomarmos novamente um café nessa mesa, conversar com o nosso amigo. Claro que muito antes da eleição de 2022 ele volta aqui, porque quando a gente é amigo, mas a gente também cobra as coisas. Só lhe peço uma coisa, que a próxima entrevista aqui no seu programa seja feita lá no gabinete em Brasília. Gente, não, você não pode dar essas notícias, esses convites assim muito rápido, não, porque a pessoa pode não ter assim, né? Muito obrigada, meu amigo, muito obrigada a você que nos acompanhou pelo Portal Classe A. Estaremos de volta na próxima quinta-feira, às 17 horas, no oferecimento do Café Ouro Verde e da Mani Imóveis. Até lá!